quanto é que o IVA vai cair este ano, quanto é que os impostos vão cair 2.700 milhões de euros em relação àquilo que estava no Orçamento do Estado. Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. No ano de 2012, em relação ao que estava orçamentado no Orçamento do Estado, os impostos vão cair 2.700 milhões de euros. E a grande parcela é do IVA, não é? Não, mas eu estava a falar na questão da estratégia orçamental. Portanto, a estratégia orçamental do Governo foi subir as taxas, quando devia ser alargar a base tributária e eventualmente não subir taxas. Ou seja, combater a evasão fiscal na restauração. Portanto, eu duvido, eu dei este exemplo da restauração, mas podia dar outros, eu duvido que a subida da restauração da taxa intermédia para a taxa máxima tenha feito aumentar a receita fiscal. O que fez foi levar empresas à falência, portanto, diminuir a base tributária, aumentar a evasão fiscal e diminuir a receita fiscal. E portanto, desempregados, pagados. Aumentar os desempregados, etc. Portanto, esta estratégia que tem sido seguida, inspirada pela Troika, obviamente, mas é o Governo, apesar de haver Troika, nós temos que assumir que quem manda é o Governo. Pronto, condicionado pela Troika, mas acha que quem manda é o Governo? Eu acho que sim. Eu acho que dentro daquilo que é, digamos assim, o percurso da consolidação orçamental, quem manda é o Governo e o Governo deve ter uma maior margem de manobra. Já aí o Dr. Medina Carreira está em desacordo, porque acha que Portugal se tornou um protetorado. Dr. Medina, qual é a sua ideia? Eu não gosto de chamar protetorado. O que digo é que estamos altamente condicionados com estes mecanismos segundo os quais vem um cheque só se nós fizermos isto, aquilo e aquilo outro. Agora dizem que no dia 8 de outubro o Ecofin vai dizer se sim ou não. Quer dizer, nós estamos pendurados por cheques trimestrais. Ora, então, afinal, quem manda? É muito... Não, quem manda é sempre quem é credor. Isso não tínhamos ilusões nenhumas. Nós não temos espaço nenhum de manobra. O que não significa que não se pudesse pensar e fazer outras coisas. Agora, esta ideia de que nós podemos bater o pé e fazer coisas... E não é a senhora Merkel, é o eleitorado alemão. Não há nenhum eleitorado da Europa Central que vá votar dinheiro a favor da Grécia e de Portugal. Na Grécia, creio que se reforma aos 50 e tal anos. Na Alemanha, aos 60 e tal. Isso também já foi. Já foi? Já, quando eu lá estive em Atenas, havia essa coisa das reformas aos 55 anos e das cabeleireiras aos 50, mas entretanto isso também mudou. Mas você acha que algum alemão está disposto a pagar impostos quando o chanceler diga não, isto tantos por cento é para Portugal? Mas também há uma coisa, e Dr. Paulo Trigo Pereira, que os portugueses não estão a compreender, que é, nós passamos em todas as avaliações. A imagem de Portugal no exterior é a do bom aluno e criou-se de certa forma a expectativa de que a imagem do bom aluno iria produzir alguns resultados e passaríamos a ser tratados com alguma tolerância e com alguma condescendência. E agora veio-se a perceber nesta quinta avaliação que de nada terá valido a imagem do bom aluno. Não, é que não é a imagem que conta, é a realidade. Não é? E a realidade, no sentido de cumprir as orientações dadas pela Troika. Quer dizer, há aí muita confusão. As pessoas dizem que não há progressos nenhuns na consolidação orçamental. Há progressos, mas são muito modestos. Portanto, o bom aluno não é tão bom aluno como isso. Portanto, há coisas que têm que ser melhoradas. Há muitas coisas que têm que ser melhoradas nesta tese orçamental do Governo. E eu acho que bater o pé não foi por acaso, ou terá sido coincidência, que nós só soubemos dos valores ajustados do déficit orçamental depois daquelas megas manifestações. Aliás, os valores, se virem bem, são valores um bocado, a meu ver, insatisfatórios, não é? Porque é assim, 5% para este ano, 4,5% no ano 2013, e depois em 2014, 2,5%, vamos reduzir 2 pontos percentuais, é impossível, só se a economia estivesse a florescer em 2014. Não sei se o Primeiro-Ministro acredita nisso, mas eu não acredito. Como é que é possível fixarem-se essas metas? Aquilo é o olho. Não, o olho? Foi para desencravar este ano. E depois, pronto, vamos ver o que é que se vai passar. Não são rigorosas, mas é assim, o Governo não devia ter aceito, obviamente que eu concordo com o Dr. Medina Carreira, que nós perdemos parte da nossa soberania e estamos fortemente condicionados, mas dentro do fortemente condicionados há uma margem de manobra muito significativa e há uma atitude que pode ser completamente diferente de yes man e de aceitarmos tudo o que a Sra. Merkel ou o Sr. Schäuble disserem, e há uma atitude mais reivindicativa de dizer assim, meus amigos, nós fizemos mais do que aquilo que vocês pediram. Ninguém pediu para cortar 2 salários e 2 pensões, não está no memorando. E os resultados são estes, melhorou-se, mas melhorou-se muito pouco, nós temos que aliviar o déficit. Portugal precisa de tempo. Porque a questão é mesmo esta, quer dizer, nós temos que convencer a União Europeia que estamos a caminhar
mas que um país não muda. Quer dizer, nós não podemos corrigir erros de 30 anos em 2 anos. É tão simples quanto isto. Mas agora ganhou-se um ano. E pelos vistos também não vai ser suficiente. Não, ganhou-se um ano, mas no ano a seguir é machadado outra vez 2,5%. Depois vai-se tropeçar. 2,5%. São 3.400 milhões de euros. Onde é que vai buscar 3.400 milhões de euros? Não é? Quando já se cortou aquilo que se cortou. É impossível. Doutor Medina, andamos aqui a enganar todos uns aos outros. Mas você já me ouviu dizer que o nosso problema é que nós temos sido enganados desde há muito tempo. Não é? Está bem, mas A agora... sociedade portuguesa vive de enganos. Então nós tínhamos umas contas públicas que mostravam que o Estado ia à falência. Eis não quando se descobre que há umas PPPs que ainda vêm acentuar a falência. Quer dizer, dávamos a ser mentidos, afim com umas contas que o governo anterior apresentava. Eis não quando aparece um monte de PPPs que vem agravar brutalmente isto. Não sinto o país tem estado a ser enganado há muitos anos. E isso eu estou de acordo com o professor Trinco Pereira, que toda essa gente devia ser julgada. Toda essa gente devia ser julgada. Porque o país caiu numa desgraça que era evitável. Em 2005, já lhe mostrei num livro, em janeiro, eu dizia que o Estado português, dentro de poucos anos, entrava em colapso financeiro. Nem sou economista, como é sabido, nem sou adivinho. Era um problema de contas. Basta, se você quiser que eu lhe explique, olha, basta fazer estas contas, que eu tenho para aqui num papelucho. O PIB cresceu 1,8 de 90 a 2010. 20 anos com 1,8. A despesa cresceu 3,8, o dobro. As despesas sociais cresceram 5,6. E as pensões 6,6. Bom, não é preciso saber coisa nenhuma de nada, como eu costumo dizer, qualquer dona de casa percebe isto. Bom, o governo português não percebeu. E o país não percebeu. E agora? E este governo? E este governo que no dia 7 avança com a TSU, depois é confrontado com aquelas manifestações, com uma contestação transversal de trabalhadores, patrões, toda a gente. Sim, mas mesmo as pessoas do próprio PSD disseram que... E agora apresenta uma outra solução, houve um recuo, enfraqueceu ou não enfraqueceu. Hoje dito, são uns anjinhos. Como é que estamos perante isto? Tomam uma decisão de que resulta que os trabalhadores põem dinheiro nos patrões. Quer dizer, só um anjinho que aceita que isto seja aceitável. O governo parece ter outros. Quer dizer, você, se lhe dissessem, olha, nós vamos tirar 7% assim, que é empregada, e vamos entregar aqui à TVI 6%. O que é que você dizia disso? Mas como é que acha que isso pode ter passado pela cabeça do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro? Isso pergunto São pessoas que têm 50 anos de idade, não são crianças. Tem que perguntar ao Ministro das Finanças, não é nós. Está bem, mas qual é a vossa opinião? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é uma ingenuidade pavorosa. Eu tenho boa opinião do Dr. Vítor Gaspar. Agora, não é as pessoas é as equipas que lá estão. E as equipas e os assessores. Quer dizer, eu acho que há uns assessores... Há uns assessores que eu não vou nomear, mas sei quem são e penso que todos saberão quem são. Então já sabe mais que eu. Que têm um poder superior àquilo que deveriam ter Mas são pessoas com experiência, com cabelos brancos, ou está-se a referir a pessoas, enfim, de uma... Tem alguns cabelos brancos, têm cabelos brancos, têm. E por isso é que têm alguma ascendência sobre gente mais nova, mas não deviam ter. Está a falar do Dr. António Borges? Não só. Talvez o Dr. Braga de Macedo também. Talvez também esteja, não sei. Mas o Dr. Braga de Macedo foi Ministro das Finanças de Cavaco Silva. E depois? Não é isso. É uma pessoa com experiência, que já esteve no lugar, que devia ter, enfim, algum conhecimento da realidade portuguesa. Eu não sei se... Não estamos a falar de pessoas inexperientes. Eu não sei quem é que esteve, é assim, para imprimir uma medida que nenhum economista, eu não conheço nenhum economista, nem o meu colega da Nova, Francisco Forte, que fez o estudo para... Sobre a TSU. Nem esse apoia isto, quer dizer, não há ninguém que apoie isto. Portanto, foi algum economista com algum peso, por isso é que eu me lembrei destes dois. Aliás, a Judite é que falou num, eu falei no outro. São os nomes que têm estado aí na exatamente, praça, que têm aparecido aí. São pessoas que, por serem mais velhas, têm uma ascendência que não deviam ter, acho eu. Sobre o Ministro Vítor Gaspar? Não sei se é sobre o Ministro Vítor Gaspar, talvez seja até sobre o Primeiro-Ministro. Talvez mais sobre o Primeiro-Ministro. E não deviam ter, porque isto, quer dizer, eu nem consigo perceber, se quer que lhe diga, não consigo perceber como é que esta medida foi, ia sendo apresentada no Orçamento do Estado, ainda bem que ela foi anunciada antes, não é? Porque senão se nós só conhecêssemos quando o Orçamento fosse apresentado, tudo isto se arrastava... Bem, talvez não se arrastasse, porque as pessoas tinham todas para a rua, e provavelmente aí o Presidente da República estava confrontado com a decisão, com essa grande decisão de não promulgar o Orçamento. Você tem uma empregada doméstica, porventura? Sim. Tem. Pergunta à empregada doméstica, eu sei lá, vão-lhe tirar 7% e vão-me dar 6% a mim. A senhora diz, mas quem é que está doido? Sim.
Quer dizer, qualquer pessoa... Mas foi exatamente essa a reação que esta medida suscitou em todos os setores da sociedade mostra que era uma tolice. Eu prefiro dar outra explicação. Eu nem sei quem são os eu também não sei. Fala-se aí. Eu acho que isto é uma medida da Troika que foi imposta face à situação. Porque eles há muito tempo... Não, mas a Troika o senhor da Troika deu uma entrevista, o etíope, o Dr. Selassie deu uma entrevista a dizer que a ideia não tinha sido deles, mas que a apoiavam. A que propósito, Judite, é que o Primeiro-Ministro aparece numa quinta para uma sexta-feira a fazer aquela comunicação. Se era uma coisa já amadurecida, a que propósito? O que veio nos jornais, foi que a Troika estava a preparar-se para dar uma avaliação negativa por causa da lentidão das reformas estruturais e porque os números de execução não estavam de feição e, portanto, para neutralizar essa adversidade surgiu este coelho da cartola. Há uma coisa que acho que é importante explicar. Mas isto é o que é da Troika e o que é que não é da Troika. O que está no memorando é que a contribuição patronal para a segurança social tem que baixar. Mas não está lá escrito como é que ela deve ser financiada. Isto é muito importante dizer. Exato. Ou seja, está lá dito que para ganhar competitividade, etc., a contribuição patronal para a segurança social deve baixar. E, portanto, esta parte da medida está lá e é Troika. Mas era com agora, a outra parte... Mas era aumento do IVA em contrapartida. Não, pode ser, exatamente. Não está lá no memorando como é que é financiado isto. Pois. E, portanto, se bem se lembram, no início, em 2011, o que se falava era com o aumento do IVA. Sim. Agora, chegou-se à conclusão que era preciso aumentar o IVA para 23%. E mesmo assim não chegávamos lá, já estamos com o IVA, a taxa, já só há um país europeu que tem uma taxa superior à nossa, portanto, não se podia financiar daquela maneira. Portanto, quem é que deu a ideia? Eu não sei. Portanto, foi aqui um bocadinho de especulação e os nomes vêm nos jornais. Qual é a sua intuição? Mas quem é que deu a ideia de passar, de facto, o cheque do trabalhador assalariado, da empregada doméstica, para si? Isso é que eu não sei, de facto, mas deve ter sido um gênio, de facto, mas que não tem sensibilidade política nenhuma. Não é? Qualquer pessoa que tenha uma sensibilidade política mínima percebe isto. O Dr. Menino Carreira explicou e muito bem. Quer dizer, passar um cheque da sua empregada doméstica para si, se calhar... De um trabalhador. Não é... E agora vai queixar sobre isto. Eu não consigo perceber quem é que acha que isto pode ser politicamente aceitável. É daquelas coisas que, se eu fosse ministro, é para ser que alguém punha fora do gabinete. E como é que fica a credibilidade? Eu acho que essa pessoa, quem quer que seja, e agora vamos esquecer os nomes, quem quer que seja, um dia vamos saber, não é? Deve ser demitida, pelo menos de assessor e de dar opiniões sobre esta questão. Imediatamente. E como é que fica a credibilidade? Estamos de acordo sobre isto, não é, doutor? Sim, não. E como é que fica a credibilidade de quem andou com essa medida e depois andou para trás e agora anda para a frente? Eu acho que junto do Primeiro-Ministro deve ficar muito mal. Portanto, enquanto o Passos Coelho for Primeiro-Ministro, não devia ouvir mais essa pessoa, quem quer que seja, homem ou mulher, vamos pôr agora aqui no abstrato. Não é correta de que se nós reduzirmos os salários a 10% do que são atualmente, toda a gente vai investir cá. Mas oculta-se à opinião pública que as pessoas não investem cá, não é só por causa dos salários, nem é principalmente por causa dos salários, é por causa dos impostos. Ninguém percebe os impostos, é uma confusão do arco da velha, estão a mudar todos os 3 meses. Em todos os orçamentos, eu dava-me ao trabalho de ler o número de modificações que um orçamento introduzia no sistema fiscal. 140, 150, 170. Já há alguma pessoa com juízo que vai investir num país destes. Os tribunais, eu já lhe disse aqui, o tempo que demoram no domínio fiscal, 10, 15, 18, 20 anos. Burocracia é a tal que nós vamos tratar daqui um dia destes próximo. A corrupção, há quem diga que não existe, mas todos desconfiamos que não é pouca. Quer dizer, quem é que investe num país neste estado de decadência, de desorganização e de desrespeito? Ninguém. Podem pôr os salários ao nível de zero, quase. Não se investe em Portugal. Ou se investe numa coisa de candonga. Dr. Paulo Trigo Pereira, como é que o senhor vê a saída para a crise? Prioridade à arrumação das contas públicas, já estamos a ver que está a ser muito difícil. Políticas orçamentais, também tem muitas dúvidas sobre a eficácia do caminho que está a ser seguido. Crescimento económico também não se está a ver. Como é que vamos sair disto? Não, é assim... Você está a fazer uma pergunta... Esta é a pergunta do $1 million question, para inimigos, não é? É a pergunta do $1 million question. Mas é assim...
Nós temos 3 dimensões que eu acho que vale a pena perceber. Uma é a dimensão europeia. Eu acho que se não tivesse havido a intervenção do Mário Draghi, facilitando as condições de financiamento, não é? Sim. Do Banco Central Europeu, nós daqui a um ano, nós não estaríamos no euro, o euro não existia sequer. Portanto, essa componente de redução dos juros, que os juros pesam imenso na despesa pública, é uma componente que nos vai ajudar, sobretudo a partir do ano que vem. Portanto, temos aí boas notícias. Eu acho que nós temos que dar também as boas notícias, não é? Quer dizer, essa é a boa notícia. Nós precisaríamos, obviamente, do novo resgate. Ninguém tinha dúvidas disso se não houvesse a intervenção do Banco Central Europeu. Quer dizer, não tínhamos condições. Você acha que precisávamos de um segundo resgate? Obviamente. Seguramente. De quanto? Igual ao